Hoje nós vamos falar sobre dois tópicos bem simples. A gente tem algumas nuancezinhas sobre eles, sobre habeas corpus e mandado de segurança. Habeas corpus todo mundo já deve ter ouvido falar, sabe do que se trata. A sua função principal é de fazer cessar a violência ou a possibilidade de coação à liberdade do indivíduo. Então, ou a pessoa está presa, ou ela pode ser presa. Ou você entra com habeas corpus para fazer cessar a violência, no sentido de violência à liberdade, ou você entra com habeas corpus no sentido de impedir uma possibilidade de coação à liberdade individual. E aí, com base nisso, nós passamos a ter duas espécies de habeas corpus. Um denominado como habeas corpus repressivo ou liberatório, quando você já está preso, certo? E aí o sentido, o posicionamento relacionado a ele é para afastar a violência, né? Acabar com o constrangimento. E o denominado HC preventivo, onde você tem a possibilidade de fazer cessar uma possível coação à sua liberdade futura e não atual. Essa é a diferença entre habeas corpus preventivo e habeas corpus liberatório. O habeas corpus liberatório, que é para soltar, você tem o alvará de soltura. O seu pedido final é que seja expedido um alvará de soltura. Entretanto, no habeas corpus preventivo, você solicita que seja fornecida pela autoridade competente, é claro, que seja fornecida pela autoridade um salvo-conduto, ou seja, onde você possa fazer um determinado ato sem que você seja preso por conta disso. O habeas corpus ele não é recurso, apesar dele ter, às vezes, uma característica propriamente relacionada a isso, mas ele não é recurso, ele é ação. Vocês vão encontrar uma discussão doutrinária sobre sendo recurso ou sendo ação, e eu vou explicar um pouco mais para frente qual o sentido disso. Então, o posicionamento majoritário, que eu inclusive entendo como sendo mais escorreito, é de que ele seja uma ação e não um recurso. Apesar dele ser ação, você precisa nessa ação identificar quem é a autoridade coatora ou a possível autoridade coatora, e você tem que fazer isso por que motivo? Exatamente para você definir de quem vai ser a competência para a análise daquele habeas corpus. Então você tem que definir qual é a autoridade coatora, consequentemente qual é que está efetuando a privação de liberdade, ou qual será a possível autoridade no sentido de você ter um preventivo, ou seja, você vai fazer alguma coisa na qual você tem que saber mais ou menos quem é a autoridade competente para isso, que possa determinar uma prisão, e você entra com habeas corpus preventivo contra aquela autoridade. Um exemplo um exemplo mais vivo que se tem é nessas CPIs, né? Quando você tem a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, onde a gente vê na televisão o pessoal, às vezes, determinando, dando voz de prisão, porque a pessoa está ali respondendo alguma coisa. E aí você entra com habeas corpus preventivo, onde, na qualidade de acusado, ele pode mentir o quanto ele quiser. Isso é previsto, né? Possibilidade de não autoincriminação, o princípio da não autoincriminação. Então eu posso mentir, pelo fato de eu mentir num depoimento numa CPI, eu não posso ser preso. Então você entra com habeas corpus preventivo, alegando que você tem a possibilidade de permanecer em silêncio, você não pode produzir prova contra si mesmo, e que se você mentir numa comissão dessa, eles não podem efetuar prisão por falso testemunho ou qualquer coisa que o valha. E você traz na medida no sentido de que, olha,
meu direito vai ser violado e, consequentemente, eu quero que ele seja protegido. E aí você consegue um salvo-conduto, ou seja, naquela situação, não significa dizer que você não possa ser preso, porque na hora que sai uma decisão no sentido do preventivo, ele especifica literalmente no salvo-conduto qual o tipo de conduta em que a autoridade não pode efetuar a prisão. Então, consequentemente, há uma necessidade de você demonstrar quais seriam os atos que você ia praticar e, consequentemente, qual a autoridade que poderia efetuar a prisão e quais seriam os motivos dessa prisão em virtude disso. Uma coisa interessante também em relação a habeas corpus, ele não tem prazo, enfim, enquanto houver a possibilidade de prisão ou a prisão ainda estiver sendo mantida, ele pode ser impetrado a qualquer tempo, certo? Então não tem prazo. Uma coisa interessante, ele não tem forma, certo? Por que ele não tem forma? Porque qualquer um tem legitimidade para juizar um habeas corpus, certo? Qualquer um. Eu não preciso ser bacharel em direito, eu não preciso ter faculdade, eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser nada. E você pode entrar com habeas corpus para si ou para um terceiro. Então qualquer um pode fazer. Em virtude disso, essa ação ela não traz no seu bojo uma forma ou uma especificidade de como tem que ser ajuizada a ação. A única coisa que precisa é que tenha pelo menos o endereçamento correto, tá? E se não tiver, a autoridade de ofício pode remeter aquela ação que foi ajuizada em juízo incompetente e remeter para o juízo competente, de ofício. Isso não vai violar o princípio da imparcialidade do juiz, não. Ele de ofício pode conhecer. Inclusive, os próprios julgadores de ofício, ao tomarem conhecimento de uma prisão ou de ilegal, vamos assim dizer, onde eles podem de ofício acatar e eles mesmos darem a decisão no sentido de liberdade. Isso não significa dizer que eles possam ajuizar a ação. Estou querendo dizer que eles podem, de ofício, reconhecer e, consequentemente, fazer a análise de uma possível ilegalidade na prisão, certo? Então não tem uma formalidade específica para isso. Entretanto, nós precisamos ter um certo discernimento em relação a isso. Por quê? Porque os entendimentos do STJ e do STF, inclusive dos tribunais de justiça e dos TRFs, é no sentido de que, se esse habeas corpus for interposto, olha só, a legislação não diz que precisa ter capacidade postulatória de postular em juízo. Entretanto, quando isso vier com ataque à decisão de um magistrado de primeira instância, onde você vai reportar isso ao Tribunal de Justiça, ou você tem um ataque específico às decisões dos tribunais de justiça do TRF, onde você impetra no STJ, no STF, o entendimento deles é que há uma necessidade que ele seja realizado por advogado, certo? Exatamente para atender os requisitos das ações, de como ser feito, ter um mínimo de estrutura possível, mas isso não é um posicionamento majoritário, tá? E não é um posicionamento antigo, isso é uma coisa bem relativamente nova, certo? Então há essa possibilidade de que você tenha essa possível, vamos dizer assim, interferência, entre aspas, do judiciário na forma de elaboração de um habeas corpus, para exigir uma capacidade postulatória quando estiver atacando decisões dos magistrados das instâncias anteriores. Importante salientar em relação a isso que não é, apesar de ter previsão legal,
o habeas corpus ele não serve como recurso, como já dito no início. Não cabe habeas corpus, ou não caberia habeas corpus contra a autoridade policial. Volto a dizer, não estou dizendo que não caiba, cabe. Não é a forma mais escorreita de se fazer isso. Por que não? Por um motivo bem simples. Existem outros 3 pedidos que podem atacar as prisões, certo? Pedido de liberdade provisória na prisão em flagrante, que hoje em dia ela é bem menos questionável em relação a isso, tendo em vista a previsão da sua análise em 24 horas pelo juiz. Então eu tenho que comunicar, efetuei a prisão, a comunicação tem que ser em 24 horas e, consequentemente, o juiz tem em 24 horas tem que analisar. Então, eu teria em 48 horas uma análise judiciária de uma prisão em flagrante. Então, isso não seria uma característica específica para isso. Não teria hoje mais tanto pedido de liberdade provisória nesse sentido. Você tem um outro pedido que é feito, de que revogação de prisão, que ela ataca as prisões preventivas e temporária. E o último, que é a revogação de prisão, que é o relaxamento de prisão. Então, geralmente, na primeira instância, ou contra as autoridades que não sejam judiciárias, o pedido mais correto a ser feito é de liberdade provisória, revogação de prisão ou relaxamento de prisão. A autoridade judiciária negou o pedido, aí você entra com habeas corpus para o Tribunal de Justiça ou o TRF. Se o TJ e o TRF mantiverem a decisão condenatória, o correto é a interposição de recurso ordinário em habeas corpus para o STJ ou STF, denominado ROC. Alguns falam recurso ordinário constitucional, certo? Outros vão falar só em ROHC, recurso ordinário em habeas corpus, para o STJ e STF. Essa é o que determina, e o posicionamento do STJ e STF atualmente é nesse sentido, aonde você tem que dar as decisões denegadoras de habeas corpus na segunda instância, o recurso cabível é o ROC ou o ROHC, tá? Entendo mais correto pela ROHC. Pô, bem, mas isso não impede também que você entre com o HC para o STJ e STF. Ele não tem, volto a dizer, fazer cessar a coação ou a possibilidade ou a violação à liberdade. Então, a autoridade que estiver fazendo isso, a autoridade acima, que seja competente para análise daquela decisão, poderá fazer a análise do habeas corpus. Então, consequentemente, a gente não tem essa, na teoria e prática em relação ao habeas corpus, tem muita gente que entra com habeas corpus logo na primeira instância, logo no juiz singular. E aí depois ele nega e você entra com HC do HC no Tribunal de Justiça ou TRF. Pode ser feito isso? Pode. Certo? Porém, como eu disse antes, o mais correto é que você entre primeiro com os pedidos específicos relacionados à prisão, para que a autoridade judiciária possa se manifestar sobre eles, e posteriormente a isso você entra com o habeas corpus para o Tribunal de Justiça, para o TJ ou para o TRF. E caso seja negado, você entra com recurso ordinário em habeas corpus para o STJ ou STF, dependendo da matéria que vai ser questionada. Se for uma matéria constitucional, vai para o STF. Se for uma matéria infraconstitucional, vai para o STJ. Então essa que é a definição. É interessante mencionar que a pena de multa anteriormente, ela tinha, quando você não pagava a pena de multa, você poderia ser preso novamente. Entretanto, esse dispositivo, que é o artigo 51 do Código,
Penal ele foi revogado, tá? Ele foi alterado. Então a pena de multa determinada, ela não pode ser atacada pelo habeas corpus, porque a pessoa não vai mais presa. Então ela vai ter que ter os recursos e prazos inerentes ao direito tributário. Ela é transformada em dívida ativa da União. Então, consequentemente, você vai seguir as regras da fazenda pública e não mais no direito penal, mesmo que ele tenha sido condenado e a pena seja uma pena proveniente de uma conduta criminosa, certo? Então não cabe em relação a isso. Como também não cabe a habeas corpus você questionar a dosimetria da pena, dizer que a dosimetria da pena está errada. Não, senhores, habeas corpus não é quando existir recurso específico, se aplica o recurso específico. Quando não se tiver recurso específico e que não seja amparado por mandado de segurança, consequentemente você entra com habeas corpus. Mas a sua função precípua, como falei no início, é visar a suspensão da prisão, da violação à liberdade, quanto à possibilidade de coação. É importante que vocês leiam, observem as súmulas 692, 693, 694, 695 do Supremo Tribunal Federal, que ela traz algumas situações interessantes para vocês sobre habeas corpus, certo? Existe uma decisão que é o HC 92921 da Bahia, onde o ministro Ricardo Lewandowski entende pela possibilidade da pessoa jurídica impetrar a HC. Então seria uma pessoa jurídica impetrando habeas corpus em favor de uma pessoa física, certo? Tem essa outra característica que é interessante, ser uma decisão que nós temos, ela não existe uma repetição, então existe essa decisão, provavelmente isso deve ser objeto mais para frente de outros julgamentos, mas já temos uma posição favorável a isso, onde a pessoa jurídica pode interpor habeas corpus em favor da pessoa física. E nós vimos isso em diversos outros habeas corpus já, inclusive em algumas etapas da Lava Jato, entrando com habeas corpus exatamente para que se tenha a possibilidade de atacar uma decisão, uma violação à liberdade. Começou com esse foi um dos primeiros habeas corpus a terem a acreditar na possibilidade disso. Foram ajuizados alguns habeas corpus, você já deve ter ouvido falar, em favor de animais. Isso ainda no Brasil não é aceito de forma majoritária. Entretanto, existem um universo de doutrinadores que permitem essa possibilidade de habeas corpus para os animais, reconhecendo eles como a possibilidade de defesa ao direito de liberdade dos animais, certo? Então, esses são os posicionamentos sobre o habeas corpus, que volto a falar, é uma ação, então ele não tem legitimidade, qualquer um pode interpor, já vimos que inclusive pessoa jurídica pode fazer. A regra é que seja para pessoa física, entretanto nós temos, salvo engano, acho que 2 ou 3 habeas corpus no Brasil que permitiram a possibilidade de liberdade de animais para que eles fossem postos em liberdade, estavam presos e de certa forma foram aceitos, mas isso não é uma situação que seja regra, não é uma situação que seja de todo aceitável, tá?
E para a gente finalizar a aula, ou finalizar não, um outro tópico da aula interessante, seria o mandado de segurança. Tá? Mandado de segurança, nós não temos a definição dele dentro do Código de Processo Penal, então a gente segue regras e as especificações do Código de Processo Civil, seguindo a mesma regra do prazo de 120 dias. A única coisa que é importante é que o direito ele não pode ser protegido por recurso ou qualquer outra ação, como o habeas corpus, né? E no mesmo sentido que no processo civil ele também visa a possibilidade de proteção a direito líquido, certo? E aí, consequentemente, nós temos a possibilidade de habeas corpus. O prazo, volta a dizer, 120 dias, mas contra ato que vise a proteção de direito líquido e certo, certo? Algumas situações relacionadas ao mandado de segurança, você tem a possibilidade de acompanhar cliente, certo? A possibilidade de ver inquérito policial, muitas vezes a autoridade policial não quer mostrar, e aí a gente precisa dar uma atenção no seguinte: o inquérito policial ele é sigiloso, ele tem como característica ser sigiloso, ele é um procedimento administrativo, não tem um contraditório, apesar de alguns doutrinadores mencionarem que existe, pela modificação da 8.906, que é o Estatuto da OAB, onde prevê a atuação do advogado na oitiva do seu cliente, sob pena de nulidade absoluta. Isso é uma outra coisa que está em discussão nos tribunais ainda, se essa nulidade seria absoluta ou relativa, mas pela legislação ela é absoluta. Então, você entra com mandado de segurança para que você obtenha as cópias do inquérito policial. Só que, como eu dito antes, o inquérito policial é um procedimento sigiloso, tirando essa etapa que prevê especificadamente para a oitiva do acusado e o acompanhamento pelo seu advogado. Nós temos a característica de que o mandado de segurança para visualização das cópias do inquérito policial, quando a gente fala isso, significa dizer que são daqueles atos que já foram terminados. Até porque não faria sentido nenhum isso. Imagina se foi deferido uma interceptação telefônica. A interceptação telefônica ela tem um prazo, sei lá, vamos botar aqui, foi deferido um prazo de 15 dias para essa interceptação telefônica, e o advogado ter acesso à interceptação telefônica no 5º dia, ou saber que a interceptação telefônica está sendo realizada. Você não vai conseguir mandar de segurança para isso nunca na sua vida, certo? Mas, porque o ato ainda não foi realizado e aí ele corre pelo sigilo. Agora, posteriormente ao final da realização do ato, ou seja, a interceptação acabou, não se fez mais nada, não fiz pedido de prorrogação, não se tem mais nada, legal, ótimo, não tem mais prorrogação, não tem nada, faça a transcrição daquela interceptação, coloque no inquérito policial e depois abre vista para o advogado, porque aí não vai fazer diferença nenhuma o advogado ter acesso àquilo ali, certo? A interceptação foi concluída com êxito. Então, quando eu falo em mandado de segurança para obtenção de cópias do inquérito policial, eu estou me reportando a possibilidade de obter as cópias daquelas investigações que já foram realizadas. Hoje em dia, um dos critérios de maiores incidências de mandado de segurança, certo? Na área criminal que nós estamos vendo hoje em dia, que é trazer a prática para vocês, relacionada à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, e ela tem capacidade para isso, para ajuizar o mandado de segurança, a pessoa jurídica entrar com mandado de segurança questionando
a suspensão das suas atividades. Ah, professor, não entendi. Tá, se a gente for ler lá das medidas cautelares realizadas pela alteração da legislação, dentre elas, o seguinte, o cara foi preso. Tá? O cara foi preso porque cometeu um crime. Cara, homem, pessoa física, foi preso. Foi preso por cometer uma conduta criminosa. Tá, aí ele entra com pedido de substituição da sua prisão por medidas cautelares. E aí, nas medidas cautelares, o juiz coloca lá, você não pode se ausentar da comarca tanto tempo, você tem que frequentar a vara a cada 10 dias, 15 dias, um mês, você precisa comparecer em todos os atos processuais, você não pode sair da rua no final de semana, ou você não pode ser visto na rua após as 10 horas, e alguns juízes colocam a suspensão da atividade empresarial. E aí a empresa acaba entrando com mandado de segurança, questionando o seu direito de poder continuar com suas atividades, uma vez que ela não está relacionada com a pessoa física, ela não tem nada com a pessoa física. Então, hoje em dia, principalmente na Lava Jato, a maioria dos mandados de segurança, pelo menos que a gente vê e que eu impetrei nesse período, foi exatamente nesse sentido, pedindo para que o direito dela de funcionar, que é um direito líquido e certo, seja mantido, ou seja, a aplicação da medida cautelar como suspensão da atividade econômica da empresa não pode ser afetada em medida cautelar que era destinada exclusivamente para a pessoa física. Então, isso é hoje um dos motivos de maiores interposições de mandado de segurança que nós temos relacionados a isso. Não cabe mandado de segurança contra pena de multa, a mesma regra. Não cabe mandado de segurança contra a lei, tá? É inquestionável isso. Eu não vou atacar porque a lei não. Eu tenho que ter um direito definido e, consequentemente, não, vamos dizer assim, não violado pela autoridade policial. O questionamento fala assim, professor, mas se não cabe contra em lei, por que então você entra com um mandado de segurança sobre uma situação definida na lei, que seria a suspensão da atividade econômica, né, da empresa? Porque aí existe uma confusão na medida cautelar, onde a medida cautelar que seria direcionada para o indivíduo, ela está sendo direcionada para a empresa. E aí, consequentemente, nós teríamos uma impossibilidade disso. É só a gente ver a Odebrecht, uma das mais, ela ficou suspensa para suas atividades durante um determinado tempo. Quando você pega uma empresa pequena, você pode ter um prejuízo bem pouco. Agora, quando você pega uma empresa grande, o prejuízo econômico que isso gera para a empresa e para a sociedade, para as famílias envolvidas é gigante. Então, por isso que acaba entrando com mandado de segurança para proteção desse direito líquido, no sentido de não se confundir as penas. Eu não estou questionando a lei ela é válida. Eu estou questionando o fato de por que ela está sendo aplicada à pessoa jurídica, uma vez que ela teria que ser aplicada à pessoa física. Então, não é questionar a lei se é válido ou não a suspensão da atividade. É questionar a suspensão da atividade, seria a suspensão da atividade da pessoa que cometeu o crime, e não da empresa onde a pessoa é sócio, gerente, qualquer coisa que o valha. Certo? As súmulas que falam sobre mandado de segurança no STF é a 701 e a 266, 268 do Supremo Tribunal Federal, onde são aplicadas, direcionadas, mandado de segurança. Certo? Um abraço, senhores.